Recentemente tive uma aula na disciplina de Relações Familiares no curso de Psicologia da UBRA em Palmas, em que foi tratado sobre o papel da mulher, tanto dentro da família quanto dentro da sociedade. Foi falado sobre a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial que muitas mulheres enfrentam. Então percebi que essas não são as únicas violências que as mulheres enfrentam. Existe também a violência histórica, onde as mulheres que estavam séculos à frente do seu tempo, mulheres que desempenharam os papéis de destaque na sociedade, foram relegadas ao esquecimento histórico. Pensando nisso, eu vou falar como história de mulheres brasileiras incríveis foram apagadas. E neste momento eu quero trazer a história de duas mulheres tão grandiosas que, mesmo não sendo de uma casa com nome, ou mesmo que não tivesse a cor certa e a etnia para a época, impactaram tanto ao ponto de ficarem registradas, mesmo que apenas de relance, na história do Brasil. A primeira mulher que eu vou falar é uma daquelas que é melhor não mexer, pois com certeza ela não vai deixar barato. Clara Camarão era uma índia e, como de praxe, não se sabe onde nasceu. Tem quem diga que ela era uma potiguar da Aldeia Velha, arredores de Natal, no atual estado do Rio Grande do Norte, na segunda metade do século XVII. Já outros contam que teria nascido em Vila Viçosa, no Ceará. Antônio Felipe Camarão, seu companheiro, foi, assim como ela, catequizado pelo jesuíta. Clara ganhou um mínimo de reconhecimento para a história se lembrar dela vagamente, já que tantas outras foram esquecidas devido à batalha contra os invasores holandeses que tentavam tomar Porto Calvo, no estado de Alagoas. Nassau e os holandeses tentavam acabar com um pequeno foco de portugueses na região em 15 de fevereiro de 1637. O comandante Henrique Dias comandava os negros, foi ferido, e Felipe Camarão comandava os índios, começavam a esmorecer, quando Clara surgiu gloriosa no meio da batalha, juntamente com outras mulheres. As tropas desbaratadas, vendo a cena, recuperou o ânimo e partiu com toda a força contra os invasores. A noite fez a sangrenta batalha cessar. Os sobreviventes foram recuados para a lagoa, e Clara e suas guerreiras deram escoltas às refugiadas e seus filhos. Infelizmente, a história não guardou o que se sucedeu, apenas que em hora ela é posta como heroína entre as mulheres do Tijacupapo, ora comandando uma legião de guerreiras durante a primeira batalha de Guararapes em 18 e 19 de abril de 1648. Com a morte do marido, a heroína também morreu, pois deixa de existir qualquer outro registro sobre Clara Camarão, uma índia e heroína, de fato, uma mulher brasileira. Essa outra história dessa mulher que vou contar não é a história de uma mulher qualquer. Pelo contrário, ela era uma rainha que viveu e reinou no Brasil. E não, ela não era de Portugal e nem pertencia a qualquer casa europeia. Estou falando da rainha Akaltune, que viveu no século XVII. A grande rainha Akaltune era filha do rei do Congo, mas já naquela época não era uma princesa qualquer. Ela liderou nada menos do que 10.000 guerreiros quando por fim foi vencida e capturada. Trouxeram a princesa para ser vendida como uma escrava aqui no Brasil. Ela desembarcou em Recife, onde foi comprada para ser uma escrava reprodutora, e foi levada para Porto Calvo, no sul de Pernambuco. Cumprindo sua sina como escrava reprodutora, engravidou, mas se engana quem acha que a história dela acaba aqui. No último mês de sua gravidez, organizou a sua própria fuga e conseguiu escapar de seus captores. Quando ainda vivia em cativeiro, ela ouviu falar do Quilombo dos Palmares, na atual União dos Palmares, em Alagoas. Desde 1580, escravos fugidos dos engenhos da Bahia e Pernambuco acabaram povoando aquela região. Quando chegou em Palmares, foi logo reconhecida como uma grande princesa guerreira, provavelmente por chefes de sua própria etnia. Devido a esse reconhecimento, foi dada a ela um governo em uma
Mucambo, que é um território do Quilombo. Ela teve 2 filhos, Gangazumba e Gangazona, que foram, assim como ela, líderes. Além desses 2 homens, ela teve uma filha chamada Sabina, que era a mais velha dos irmãos. Sabina foi a mãe de ninguém menos que Zumbi dos Palmares. Em 4 de outubro de 1677, a aldeia em que Alcautune, já idosa, morava foi queimada por uma das expedições enviada contra Palmares. Não se sabe ao certo se ela morreu no incêndio ou se conseguiu escapar. Segundo os portugueses, não foi encontrado seu corpo, mas tradições dão conta que uma mulher que era sua cuidadora foi encontrada morta. Apesar de ter sido uma princesa no Congo e uma rainha no Brasil, Alcautune é pouco lembrada, e quando é lembrada apenas como a avó de Zumbi. A história não é algo linear. Houveram tantas mulheres que tiveram destaque em nosso país, mas que nunca foram citadas, como é o caso das senhoras da Bahia e as senhoras de São Paulo, que foram se encontrar com a imperatriz Leopoldina para apresentar um manifesto assinado por 186 mulheres baianas e 55 paulistas para que Dom Pedro I ficasse no Brasil e declarasse o Brasil livre e independente de Portugal, nos revelando assim que as mulheres do Brasil eram mais impetuosas e fortes do que o próprio príncipe regente, que cogitava se entregar aos poderes de Portugal. Podemos observar também que essas mulheres não têm identidade, não têm subjetividade, são conhecidas apenas como mulheres da Bahia e São Paulo, como se fossem apenas isso, como se essas mulheres não tivessem uma história própria, uma vida cheia de desafio e superação. Resgatemos então o máximo dessas histórias.